existe uma parte da sua vida que não está sendo comandada pela sua força de vontade. Existe uma parte da sua vida que já começa antes mesmo de você pensar. É como se todos os dias você, quando abre os seus olhos, alguns comandos invisíveis eles fossem ativados imediatamente dentro de você. E esses comandos eles podem ser também emocionais, enfim, comandos mentais, comandos de comportamento, comandos de identidade, de fato. E sem perceber, você acaba começando a repetir os mesmos pensamentos, sentir sempre as mesmas emoções, tomar sempre as mesmas decisões, adiar sempre as mesmas coisas, principalmente, se sabotar nos mesmos pontos e reagir à vida sempre da mesma maneira. E você acha que talvez você esteja escolhendo. Só que muitas vezes, 99%, você está apenas obedecendo a um programa antigo. Um programa que talvez tenha sido instalado lá na sua infância, adolescência, enfim, ou em uma fase de muita dor, trauma de fato. Ou depois de uma rejeição, ou depois de uma grande frustração, ou por causa de frases que você ouviu muitas e muitas vezes pelos seus pais, pelas pessoas, pelas suas figuras de autoridade, e que elas se instalaram como verdade dentro de você. Por exemplo, você não consegue, você não é bom o suficiente, dinheiro é muito difícil, relacionamento sempre machuca, tudo dá errado pra você, e você falou, não, realmente tudo dá errado pra mim, eu começo e nunca termino, eu não nasci pra isso ou pra aquilo, eu sempre estrago tudo. Quando algo bom acontece, alguma coisa ruim sempre vem depois. E olha só, o mais perigoso é que depois de um certo tempo, esses comandos eles deixam de parecer pensamentos apenas. E eles começam a parecer a sua realidade. Você começa a perceber as evidências desses pensamentos. E você não diz mais, nossa, eu estou pensando que não consigo. Agora você diz, olha, realmente eu não consigo. Você diz, olha, eu aprendi de fato com as evidências a acreditar que, por exemplo, dinheiro é difícil. E aí você diz, realmente, dinheiro é difícil. Você não diz, nossa, eu tenho medo de ser rejeitado porque eu já vivi isso antes. Agora você diz, não, realmente ninguém fica. Eu sou essa pessoa. Você não diz também, nossa, meu sistema emocional está acostumado com escassez. Agora você diz, não, a minha vida é assim mesmo, ou seja, um decreto. E é exatamente aí que a mente agora, ela assume o controle. Porque a sua vida externa, ela começa a obedecer, então, a uma programação interna que você nem mais questiona. Você só obedece de fato e constantemente repete esse processo. Então a reprogramação mental, para você mudar isso, não é você repetir frases bonitas tentando convencer a si mesmo de algo que você não está sentindo internamente. A reprogramação mental não é ignorar a realidade ou fingir que está tudo bem. Reprogramação mental também não é você colocar uma música de frequência apenas, enfim, fechar os olhos ali por 5 minutos e depois você voltar para a mesma identidade de sempre. Não é nada a ver, não tem nada a ver com isso. Reprogramação mental é muito mais profundo que isso e é extremamente necessário na vida de qualquer ser humano. É o processo de você identificar os comandos inconscientes que estão rodando dentro de você e você questionar primeiro a origem deles. Isso é o que a maioria das pessoas não faz. É você enfraquecer a autoridade que eles têm sobre você, sobre as suas escolhas e instalar novos padrões de pensamento para substituir eles. Sabe, novos pensamentos de pensamento, novos padrões de pensamento, emoção e ação principalmente. Porque a sua mente funciona como um sistema. E todo sistema ele roda comandos ali. Alguns comandos eles te expandem, tá? Só que outros te limitam. E para a maioria de nós, 100%, quase 99% está limitando. Alguns comandos fazem você agir mesmo com medo, outros fazem você desistir antes mesmo de começar. Então, alguns comandos eles te fazem olhar para uma oportunidade e pensar, olha, eu posso aprender, eu posso evoluir com essa oportunidade. Só que outros comandos instalados podem fazer você olhar para a mesma oportunidade e pensar, caramba, isso não é para mim, isso é grande demais. A oportunidade é a mesma, só que o comando interno, ele muda completamente a sua resposta. Olha que louco. E é justamente por isso que duas pessoas, elas podem viver situações parecidas, só que reagir de formas totalmente diferentes. E é isso que muda tudo na vida das pessoas. Uma pessoa recebe uma crítica e ela pode pensar, caramba, isso aqui é uma prova que eu não sirvo para isso, eu vou parar. Só que outra recebe uma crítica e pensa, caramba, isso mostra onde eu preciso melhorar. Eu vou melhorar nisso aqui. Uma pessoa ela passa por uma rejeição e ela pode, com base nessas crenças, concluir, olha, eu nunca sou escolhido. Só que outra pessoa pode passar por uma rejeição e concluir o seguinte, olha, isso aqui não define meu valor. Eu mereço muito mais que isso. Uma pessoa pode perder dinheiro e dizer, olha, eu nunca mais vou arriscar. Olha aqui, eu perdi. Só que outra pode perder dinheiro e dizer, olha, eu preciso aprender a fazer melhor para isso aqui não se repetir. Então não é apenas um evento que define o destino final. É a interpretação que você dá ao evento. Tá? E a interpretação, ela vem da sua programação. Você não reage à realidade como ela é. Você reage à realidade como a sua mente aprendeu a interpretar. E é aí que está o problema.
E também, não só o problema, né, mas também a solução para tudo. E aqui que está uma das verdades mais importantes da reprogramação mental que eu quero que você guarde hoje. Aquilo que você chama de personalidade, muitas vezes, é apenas um conjunto de adaptações que você repetiu por tempo suficiente. Talvez você diga, olha, eu sou ansioso. Só que talvez você também tenha aprendido a viver em alerta, porque, vamos supor, em algum momento da sua vida, você passou por situações em que você não se sentia seguro ou segura. E talvez você diga agora, eu sou inseguro. Mas talvez você tenha sido condicionado a duvidar de si mesmo porque você foi muito criticado, passou por situações assim, foi muito comparado, muito diminuído ao longo dos anos. Talvez você diga, olha, eu sou procrastinador, mas talvez a sua mente tenha associado ação com pressão, com julgamento, com fracasso constante, com dor até. Talvez você diga, não, eu sou uma pessoa fria. Só que talvez, com a sua experiência passada, você tenha aprendido a se proteger para não se frustrar novamente. Talvez você também diga, caramba, eu não consigo manter constância em nada. Mas talvez a sua identidade, ela ainda esteja presa em alguém que só age quando sente motivação ou uma pressão muito grande que está acontecendo à sua volta. Com urgência, com desespero. Percebe? Então nem tudo que você chama de eu sou é realmente quem você é. Às vezes é apenas uma defesa inconsciente que você tem, só que você não sabe. Às vezes também é apenas um hábito emocional, às vezes é apenas uma memória antiga tentando continuar no controle, sabe? Então às vezes tudo se trata de entender que é apenas um comando antigo dizendo, olha, não tente, não confie, não se exponha, não sonha alto demais, não vá para o desconhecido, não espere muito das pessoas, não se entregue totalmente, não cresça demais, porque crescer pode doer. E aí você chama isso de talvez intuição. Só que nem todo sentimento interno é intuição, tá? Às vezes é um trauma disfarçado de proteção ali pra você. Às vezes é um medo disfarçado de prudência. Às vezes é uma autossabotagem disfarçada de realismo. Às vezes é a sua velha identidade tentando impedir que você, né, entre em uma nova direção, sabe? Porque ela não conhece, porque talvez não seja seguro. Porque toda mudança real ameaça o seu sistema antigo. E é isso que você precisa lembrar. Quando você começa a pensar diferente, a sentir diferente, a agir diferente, a se posicionar diferente, uma parte da sua mente sempre vai tentar te puxar de volta, é inevitável. Não porque ela quer o seu mal exatamente, mas porque ela foi treinada para manter você sempre no conhecido. Se você tem isso em mente, você consegue dar interpretações novas para tudo. E isso mesmo que o conhecido doa, tá? Mesmo que o conhecido te limite, esteja fazendo você viver uma situação horrível, mesmo que o conhecido te mantenha muito pequeno, então a mente não busca necessariamente felicidade. A mente, ela busca familiaridade. E isso explica por que tantas pessoas desejam uma vida nova, só que elas continuam sempre voltando para os mesmos padrões. E com certeza, provavelmente é o seu caso também. Elas desejam prosperidade, mas se sentem culpadas quando elas começam a ganhar muita coisa, né? Elas desejam amor, só que elas confiam, né? Elas desconfiam quando uma pessoa trata bem. Falam, bom demais para ser verdade, é golpe. Desejam paz, só que elas se viciam emocionalmente no caos. Desejam sucesso, só que se sabotam quando começam a ser vistas demais. Olha que doido, né, cara? E a maior parte das pessoas nem percebe isso. E quando você começa a entender esse processo, as coisas começam a ficar mais claras para você. Então a reprogramação mental, ela consiste em você primeiro investigar quais são as suas crenças especificamente. Não é um conjunto de situações ou conjunto de frases que vai reformular o seu caso. Tudo começa na reprogramação real a você entender o que te trava internamente. Quais são as suas suposições antigas. O que você interpreta da realidade para agir como age. E aí você me pergunta assim, cara, Everson, tá bom, mas como que eu vou conseguir identificar essas minhas crenças? Começa a pensar o seguinte, toda vez que você quer evoluir nas áreas X, Y, Z, ou querer determinado resultado, você tem que se perguntar assim, cara, por que eu não tenho esse resultado? Por exemplo, por que eu não tenho esse relacionamento? Por que eu não tenho essa tranquilidade financeira? Por que eu não tenho esse nível de confiança? E você vai listar quais são os seus motivos internos que te dizem o porquê você não tem. Então, por exemplo, eu não tenho relacionamento porque eu acredito lá atrás que eu não mereço um relacionamento próspero. E por que eu acredito nisso? Porque eu vi os meus pais me dizendo sempre determinadas coisas. E isso eu levei para minha vida. Então a investigação consiste em você perguntar algumas coisas principais. Primeiro, quais são as minhas referências nessa área? Seja os meus pais, as pessoas, figuras de autoridade na minha infância, como que elas viviam nessa área específica? E aí você começa a entender o que foi registrado ao longo dos anos. Depois você passa assim, quais foram as situações traumáticas de alta carga emocional negativa que eu passei nessas áreas da minha vida, ou que eu vi outras pessoas passarem nessas áreas da minha vida. E aí vamos supor, se lá atrás a sua mãe, os seus pais brigavam muito, seu pai batia na sua mãe, ou vice-versa, enfim,
Você registrou que relacionamento é assim. E por mais contraintuitivo, né, ou tipo assim, desconexo que seja hoje, você sempre continua escolhendo caras que são agressivos, por exemplo. E você não entende o porquê, porque você não quer essa realidade. Só que olha lá atrás, o seu modelo é esse. A carga emocional de um evento faz com que você registre isso como um padrão de fato. E não é sobre racionalidade, não é sobre você saber, não, isso aqui é ruim, eu não quero, não é sobre isso. Toda carga emocional registra é muito mais forte do que a interpretação racional. E esse é o ponto. E é aí que você começa a investigar. Então vamos lá, figuras de autoridade, traumas passados de alta carga emocional, que você viu acontecendo, ou que você de fato passou, tá? E por último, você olha para o que é conhecido para você. Quais foram as maneiras que você sempre viveu nessa área? E aí você consegue investigar quais são as crenças que te mantêm assim. Então, por exemplo, aí, dentro desses exemplos que eu te passei, você pode interpretar, não, relacionamento, aquela carga emocional que eu vi nas pessoas em mim, fez interpretar o quê? Que relacionamento é difícil, que o cara ou a mulher não me valoriza, que não se pode confiar na mulher ou no homem, que o homem sempre é agressivo, que a mulher sempre é agressiva, autoritária, sabe? E não é, lembra, não é sobre racionalidade, é sobre o que foi registrado como crença interna com alta carga emocional. Então você precisa listar agora tudo isso, quais são essas crenças, o que esses eventos de alta carga emocional dizem. E aí agora você faz um trabalho de autoconsciência. Primeiro você precisa saber, não, isso tudo aqui é o meu modelo para essa área, essa área, essa área. Isso aqui é o que eu acredito baseado nas minhas experiências repetidas, baseado nas figuras de autoridade que sempre diziam aquelas coisas para mim, e baseado nos traumas que eu vivi e que vi outras pessoas vivendo ao longo da minha vida. Show. Esse aqui é o meu modelo. Agora você, para cada coisa personalizada que você identificou, você vai dar uma nova interpretação da forma que você quer. E agora você vai repetir essa nova interpretação. E isso pode ser através de áudio, pode ser através de declarações diretas mesmo, e principalmente usando os gatilhos, né, das áreas da sua vida no dia a dia para reforçar isso. Então, por exemplo, caramba, relacionamento. Você quer um relacionamento, você está num relacionamento. E agora você vai reconstruir. Toda vez que surgir uma situação contrária que reforça essa crença antiga que você identificou, agora vai ser um motivo para você declarar as novas. E você usa isso ao longo da sua vida a partir de agora. Então você faz uma reprogramação passiva, de sempre repetir ali em vários momentos do dia, e faz uma reprogramação ativa, de você olhar o evento e se repetindo e falar, não, isso aqui eu sei que eu mereço sim ser amada, eu mereço sim ser valorizada. Não, eu posso sim ganhar dinheiro, eu mereço sim ganhar dinheiro. Não, dinheiro é fácil sim, dinheiro não tem que ser por muito esforço, não. O dinheiro flui naturalmente na minha vida sim, eu posso, eu permito, eu libero. Entende? E aos poucos, através de muita repetição, ou seja, através de integração na sua vida, né, tornar isso um hábito, tornar a reprogramação mental um hábito, você vai ver tudo se transformar e a sua experiência física mudar, sabe? Não porque você usou uma técnica, mas porque você identificou, no seu caso, de uma forma personalizada, o que te trava especificamente e está fazendo uma reprogramação passiva, declarando todo dia, ouvindo todo dia e ativa. Caramba, olha o evento aqui. Sabe? Quando o pensamento surge, não, eu não mereço, não, calma aí, eu mereço. Quando você está em busca de ganhar mais dinheiro, caramba, qual que é a trava que vem? Surgir na tua cabeça, não, calma aí, a minha verdade agora é essa aqui. Não, é essa aqui, é essa aqui. E além disso, você vai agora agir de forma diferente. Então, toda reprogramação, ela requer de você um reforço através da ação. A ação é o que sela de fato que a reprogramação está acontecendo, sabe? Então, assim, falou que merece dinheiro, qual que seria o seu comportamento diante de não merece? Não agir, não ir em direção àquilo. Agora você falou que merece e vai agir em direção àquilo, certo? Ah, não mereço um relacionamento, as pessoas traem. Agora, não, eu mereço sim relacionamento. Não, as pessoas que chegam até mim são confiáveis. Tem muitas pessoas que traem, mas as que chegam até mim são confiáveis de fato. A pessoa que vai entrar na minha vida é confiável, me ama totalmente. Então agora você dá um passo de coragem para conhecer aquela pessoa. Agora você não começa a conhecer uma pessoa com medo. Você se reforça, mas você se permite, você não fica desconfiando excessivamente. Você sabe que quem não está alinhado com aquilo que você acredita vai sair da tua vida. Mas quem chegou é porque se alinha com as crenças que você está fortalecendo, entende? E você fica leve no processo. E isso é para todas as áreas da vida. Então agora eu te dei basicamente um protocolo para você fazer uma reprogramação efetiva. E eu tenho ferramentas que facilitam esse processo. Eu tenho a minha biblioteca de reprogramação mental para várias áreas da vida. Lá tem áudios de vários formatos diferentes para várias áreas da vida. E aí você faz uma reprogramação passiva, que é o quê? Ouvir. Ouvir enquanto acorda, ouvir enquanto dorme, ouvir durante o dia, dirigindo, lavando louça, em casa, fazendo coisa de casa, sempre ouvindo, reprogramando. Isso facilita o seu novo padrão de decisão. Lembra que eu falei que a ação é o que reforça a programação? É o que sela a reprogramação? Então você está ouvindo ali e do nada você percebe impulsos para agir nessa direção nova. E fortalecer uma crença positiva ao invés da negativa.
Entende? E fora todo esse processo, eu te passei aqui um pedacinho do que eu ensino no Mapa da Realidade, que é o meu programa de criação consciente. Lá tem exercícios, assim como esse aqui, de uma forma muito bem melhor direcionada, que te faz enxergar tudo e te faz agir de uma forma coerente, sabe? Agir de uma forma assertiva. E lá tem todo o caminho de criação consciente para tudo que você quiser. Você só adapta para o seu objetivo. E caso você esteja cansado de tentar essas mudanças sozinho, tem minha mentoria individual. Lá sim, eu pego pela sua mão, te mostro todo o processo da sua vida de forma personalizada e te conduzo semana a semana nas aplicações de uma forma totalmente assertiva. Então, fica uma coisa bem direcionada. É eu pegando pela sua mão ali, todo dia, semana a semana, e te conduzir nessa transformação, transformando a sua identidade, fazendo com que tudo aquilo que você quer seja fruto da sua identidade, não uma coisa que você busca. E isso faz toda a diferença. Então, aqui embaixo tem todos os links, tá? Eu tenho certeza que esse vídeo pode agregar muito para você e eu te peço que você reassista várias e várias e várias vezes, porque ele tem um poder muito transformador uma vez que você não apenas entende, mas aplica principalmente. Então eu te peço que você inclusive compartilhe com as pessoas à sua volta, porque o poder transformador dele é muito grande, beleza? Então agora eu te aguardo no próximo vídeo.